Olá a todos, tudo bem com vocês? Bem, sou a professora Maria de Lourdes Gorbiça. Minha primeira formação foi em serviço social, trabalhei vários anos em algumas organizações, como a Companhia Vidaria Santa Marina, Jaraguá S.A., Nestlé, como assistente social e chefe de serviço social. Depois migrei para a área da educação, onde precisei continuar a minha formação, e aí foi todo com foco em grupo, como psicodrama e supervisão em psicodrama, facilitadora em metodologias ativas, o mestrado em psicologia social, tenho coaching em duas abordagens, com psicodrama e abordagem holossistêmica, e também acabei fazendo o curso de administração de empresas. Já na área acadêmica, trabalhei muitos anos, há 25 anos que sou professora, né? Passei pelo Instituto Reuter, a Anhanguera Educacional, Faculdade Leonardo da Vinci, e continuo na Faculdade Flamingo já há mais de 11 anos, né? E na SOF. Bem, hoje nós vamos estar falando um pouquinho, conversando um pouquinho com vocês, apresentando as contribuições da psicologia positiva para o bem-estar e a satisfação no trabalho. E aí eu lanço uma primeira questão: nós somos felizes na vida? O trabalho, ele é fonte de felicidade, satisfação ou é sofrimento? O desconforto que muitas vezes sentimos, né, é sinal de que a gente cresceu e que não cabe mais ali. Quer dizer, o lugar já não faz mais sentido para nós, né? E é possível a gente ser feliz no trabalho, nos ambientes que nós trabalhamos? O Martin Seligman trouxe a ideia da psicologia positiva. Ele é professor da Faculdade de Psicopatologia da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? E ele se questionou, na década de 97, 90, né? Por que a psicologia sempre deu muito mais atenção para entender a depressão, a tristeza, do que a própria alegria? Verificou na bibliografia que tem, né, na literatura a respeito disso, só tem muito mais tristeza do que alegria. E aí ele começou a pesquisar, né, começando a se divulgar em vários lugares do mundo, né, com a proposta de modificar o foco de uma reparação dos aspectos ruins da vida para a construção de qualidades positivas ou virtudes, ou seja, sair de um lado negativo e ir para um foco de bem-estar, né? Porque muitas pessoas podem ter problema de saúde, mas elas não têm um desconforto físico, né? Teria que ter, assim, um olhar mais positivo, o foco no adaptativo e naquilo que é definitivamente aquilo que dá certo para as pessoas, né? Como que acontece a satisfação e a felicidade? Nós sentimos do mesmo jeito? Há diferença entre felicidade e bem-estar? Mesmo diante das adversidades, é possível nós sermos felizes? Então, ele traz essa ideia, né, que a doença, ela é uma alteração, mas necessariamente ela não traz um desconforto físico, né? E a saúde seria sem alteração, mas ainda com desconforto físico. Porque o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, né, é o bem-estar físico, mental, social ou biopsicossocial. Um bem-estar bem abrangente, né? O que nós estamos fazendo para melhorar o nosso bem-estar biopsicossocial? Pessoas com doenças crônicas, por exemplo, como pressão alta, diabetes, problemas coronários, mas que ainda assim admitem possuírem bem-estar ou serem felizes. Isso significa que o bem-estar é um conceito que perpassa as muralhas do corpo físico. O Martin Seligman, na sua primeira obra, Felicidade Autêntica, né, traduzida em 2004, né, ele pergunta, né, o que é felicidade para nós. 10 anos mais tarde, depois dele ser questionado como é que seria a sua primeira aula de mestrado em psicologia positiva aplicada, em 2005, que ela já estava assim, toda construída como uma ciência, ele promove uma mudança na ideia, então, do que seria essa a psicologia positiva. Ele percebeu que o conceito de felicidade era subjetivo demais para ele ser operacionado em termos de construto psicológico, indo muito além do que para muitos tem a apresentação do humor leve, alegria, bom ânimo e sorrisos. Então ele passa a chamar de teoria do bem-estar, porque ela teve uma melhor aceitação, né,
no meio científico. E ele também percebe que há uma integração, né, a gente integrar corpo e mente para ter esse bem-estar, né, para estudar a felicidade e o bem-estar, não basta apenas a gente olhar ao lado da psicologia ou da filosofia. Nós temos que ter a contribuição de outras ciências, como a própria neuropsicologia e a neurociências, né, por meio de exames, né, de ultrassonografia, de ressonância magnética, eles têm demonstrado bastante alterações no cérebro, né, por meio, quando se tem um nível de satisfação e de felicidade, né. Entender sobre felicidade e bem-estar é preciso assumir que o desenvolvimento das atividades, dos processos mentais, ele ocorre sob a ótica da inter-relação da condição fisiológica, emocional e do contexto, ou seja, do caldo cultural no qual nós convivemos e das próprias peculiaridades de cada indivíduo. Diferentemente daquela visão dualista, né, de Descartes, né, que acreditava que os processos físicos estavam subordinados às leis da mecânica. E os fenômenos psíquicos seriam formas do espírito, ideia que foi mantida por muito tempo na filosofia, como na própria psicologia. Então, a mudança do tema central que a psicologia positiva sofreu, passando de teoria da felicidade autêntica para teoria do bem-estar, implicou mudanças no padrão da sua mensuração. Porque teoria da felicidade autêntica analisava, né, 3 elementos: emoção positiva, engajamento e sentido, tendo como critério de mensuração a satisfação na vida e, por objetivo, aumentar a satisfação da vida, de acordo com o estado de ânimo da pessoa. Já a teoria do bem-estar, analisada e mensurada nesses 5 elementos, então ele aumentou emoção positiva, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realização. A psicologia positiva, então, tem por objetivo aumentar o florescimento, quer dizer, despertar a pessoa para uma vida mais adaptativa, com bom humor, com esperança, com resiliência e otimismo, aumentando, né, esses 5 elementos que foram colocados, né? Portanto, o bem-estar, ele não pode existir apenas na sua cabeça. Ele é uma contribuição da pessoa se sentir bem e efetivamente ter sentido, ter bons relacionamentos e realização. O modo como escolhemos a nossa trajetória de vida, ele é maximizando todos esses 5 elementos. E aí, agora, então, nós vamos partir para conhecer, né, cada um deles, né? Então, veja bem, nós vamos conhecer esses 5 elementos, emoção positiva, engajamento, sentido, realização e relacionamentos positivos, eles vão ser, assim, olhados por meio da autoestima, do otimismo, da resiliência e da autodeterminação. E ele explica o seguinte, que o lema da felicidade autêntica era a satisfação com a vida, ou seja, aumentar a quantidade de felicidade na vida das pessoas e do planeta. E já o lema do bem-estar é a realização pela realização em si, a coisa pela coisa em si. Ou seja, criar esse bem-estar é um construto, né, que cada indivíduo vai elaborando durante as experiências na sua vida, né? Porque, veja bem, o processo da borboleta, para ela ser colorida, belíssima, né, do jeito que ela é, né, simplesmente ela não acorda de um dia para outro para ser borboleta, né? Ela passa por todo um crescimento, saindo de uma pequena larva, né, para passar por um processo de metamorfose, que é doído, e veja que interessante, se alguém tenta facilitar esse processo, ela morre no meio do caminho. Então, a busca desse bem-estar, e nós administrarmos, né, como nós levamos a nossa vida, isso é de cada um, é de cada pessoa. A teoria, então, do bem-estar, ela é uma teoria livre. Ela escolha esses 5 elementos que abrangem as coisas que as pessoas vão escolher, pelas coisas em si mesmas, quer dizer, independe de cada um. Cada elemento, portanto, desse bem-estar, né, para ele ter considerado um elemento, ele tem que ter, no mínimo, 3 propriedades. Primeiro, ele contribui para a formação do bem-estar da pessoa. Segundo, muitas pessoas buscam por ele próprio, não apenas para obter algum dos outros elementos.
terceiro, ele é definido e mensurado independentemente dos outros elementos. Para validar, um exemplo, né, que validou essa abordagem da psicologia foi uma pesquisa realizada com soldados, né, em 2008, onde foram elaborados exercícios de intervenções junto a eles com os objetivos de torná-los aptos tanto física como psicologicamente, desenvolvendo recursos pessoais de melhoria, de enfrentamento de situações de forte estresse emocional, seja no trabalho como na família. E também participaram, houve também um programa de crescimento junto aos soldados americanos, aqueles que tinham traumas, né, que vieram de guerra, de situações muito difíceis. O treinamento e resiliência também, desenvolvendo a atitude mais positiva diante da vida e das suas adversidades, envolvendo uma produção de resistência mental, a luta infindável contra os pensamentos pessimistas, catastróficos, as forças de caráter que todos nós temos e a produção de relacionamentos fortes, né? E o Selig também tem um famoso teste, que é o teste das forças pessoais, que vai avaliar algumas virtudes, como sabedoria, conhecimento, gosto pela aprendizagem, originalidade, inteligência prática, engenhosidade, coragem, curiosidade, pensamento crítico, imparcialidade e outros mais aqui. São vários, mais de 20. E agora vamos conhecer, então, um dos elementos, né? O que é a emoção? Ela é o primeiro elemento na teoria do bem-estar e tem a ver com a vida agradável. É também o primeiro da teoria da felicidade autêntica. A felicidade e a satisfação com a vida, como medidas subjetivas, elas deixam de ser o objetivo de toda a teoria para ser apenas um dos fatores incluídos sobre o elemento da emoção positiva. Ela é uma experiência, a emoção, fundamental do eu, um estado de excitação do organismo. Ela é intensa, é rápida, envolve os hormônios e acontece primeiro no corpo. Então, segundo o Neff, aqui, ele diz que são programas de ações complexos e, em grande medida, automatizados, engendrados pela evolução. As emoções são complementadas por um programa cognitivo que inclui certas ideias e modos de cognição. Mas o mundo das emoções é, sobretudo, feito de ações executadas no nosso corpo, desde expressões faciais e posturas até alterações nas vísceras, em todo o nosso meio interno. Portanto, a emoção, ela modula constantemente a forma como os dados e os acontecimentos são arquivados, né, na nossa memória. Elas variam de intensidade, de nível de intenção ou de caráter. E elas podem ser apresentadas como alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, né? Sempre que o indivíduo se lembra de um fato que gerou muita raiva, né? O organismo volta a sentir essa emoção, gente, por 90 segundos, olha só. E olha quantas expressões, são mais de 10 mil expressões emocionais que nós podemos aqui relacionar. Ela é boa ou é ruim? As emoções não são boas nem ruins. O que é bom ou ruim é o comportamento que deriva, né, dessa emoção. No momento em que a emoção começa, ela se apodera de você nos primeiros milésimos de segundo, comandando o que você faz, o que diz e o que pensa. Já os sentimentos são configurações mais estáveis e associadas aos conteúdos intelectuais, valores e representações. E eles se apresentam o sentimento no lobo frontal nosso. São perenes ligados à consciência. Sentimentos acontecem na mente. Então, a emoção manifesta-se de maneira rápida e intensa, como, por exemplo, a raiva. Já o sentimento, ele é morno, porém duradouro, por exemplo, como a mágoa. Alguns sentimentos derivados de mágoa, por exemplo, rancor, ressentimento, apreensão, felicidade, apatia, saudade, ódio, são sentimentos. Tudo que não é amor é desamor. O sentimento de emoção é a percepção que estou no momento da emoção. São as percepções compostas daquilo que ocorre no nosso corpo
e na nossa mente, quando uma emoção está em curso. São imagens de ações, percepções executadas em mapas cerebrais. Enquanto as emoções constituem ações acompanhadas por ideias e certos modos de pensar, os sentimentos emocionais são principalmente percepções daquilo que nosso corpo faz durante a emoção, com percepções do nosso estado de espírito durante o mesmo lapso de tempo. E aqui a gente tem algum tipo de humor, né? Por exemplo, disfórico, quando ele é desagradável, como a tristeza, elevado, quando há uma forte excitação, eutímico, função na faixa normal, que implica uma ausência de humor deprimido ou elevado, expansivo, quando há falta de restrições na expressão dos próprios sentimentos, é frequente a supervalorização da própria importância, né? Irritável, quando ele é facilmente aborrecido, ele leva à raiva, humor exaltado, ar de confiança e alegria, mais animado, humor lábil, oscilação entre período de euforia e depressão. Euforia, intensa relação de grandeza, e êxtase, sentimento de intenso arrebatamento, né? Um certo inflamar. No humor, quando os estados de emoção tendem a se tornar razoavelmente frequentes ou contínuos, ele envolve emoção de fundo que pode ser mantida por um tempo, gerando um humor bem ou mal-humorado. É uma emoção abrangente e constante que matiza a percepção do mundo. Exemplos comuns de humor incluem depressão, euforia, raiva e ansiedade. Já em contraste com o afeto, que se refere a alterações mais flutuantes no clima emocional. O humor refere-se a um clima emocional mais abrangente e constante, como visto no processo mnemônico. A memória ligada ao humor aumenta a probabilidade de se lembrar informações que foram aprendidas diante de um determinado estado de humor. Então, quer dizer, conforme a ênfase no momento, aquilo reflete para ser melhor ou não guardado. A segunda é o engajamento. Ele é avaliado apenas subjetivamente. Você teve tempo? Teve a sensação de que o tempo parou? Ficou completamente absorvido, totalmente pela tarefa? Perdeu a consciência de si mesmo? Estar envolvido, entregar-se completamente a uma tarefa, a uma atividade no momento, quer dizer, atenção plena. No século XVIII, David Hume, né, filósofo e escurador, ele definiu como perder-se em uma atividade. Absorvido por completo pode gerar felicidade e bem-estar. É o que atualmente se chama de mindfulness, né? Como que você está na sua atenção plena. No século XX, né, Mihaly Csikszentmihalyi examina o conceito de felicidade baseado em processo, atividade, no qual as pessoas experimentam aquela sensação de flow, experiência do fluxo, de fluir. É um conceito criado para se referir às atividades desafiantes que exigem um aprimoramento das competências de realização e compromisso, o que requer da pessoa um total envolvimento e satisfação. E descobriu que aquelas pessoas que permanecem em estado de fluir com mais frequência, elas são mais felizes, então elas conseguem entrar, é aquilo que se diria estar no fluxo, né? Engajamento precisa de um nível adequado de desafio, a partir de um propósito. Para estabelecer propósito, precisa fazer o exercício da busca interior, fazer silêncio, ouvir a sua voz interna. A busca, né, daquilo que se chama do seu eu superior. Quando uma pessoa vivencia uma atividade de modo integralmente envolvida, nós observamos algumas características de engajamento, tais como as pessoas se sentem fortes, alertas, no controle da situação, sem necessitar de esforço, sentem-se estar no auge de suas capacidades, exercem suas melhores habilidades. E o senso de tempo e os problemas emocionais parecem desaparecer. E há aquela forte sensação de transcendência. É comum também na meditação, né, quando estamos em meditação, ou quando estamos assim muito envolvidas com o trabalho, que a gente tem muita vontade, a gente quer ver o final daquilo, então
a gente fica é como se nós ficássemos num estado de êxtase, né? De tanto que a gente se envolve, né? Por quê? O pensamento e o sentimento estão geralmente ausentes durante esse estado de engajamento, de envolvimento. E só podemos dizer que aquilo foi divertido ou foi maravilhoso, depois que aconteceu, na retrospectiva, né? Enquanto o estado subjetivo para o prazer está no presente, o estado subjetivo para o engajamento é apenas retrospectivo, porque você já viveu. A emoção positiva e o engajamento atendem facilmente, né, aos 3 critérios para serem considerados elementos de bem-estar, segundo o Seligman. A emoção positiva, elas contribuem para a formação do bem-estar, sem dúvida. E as pessoas buscam essas coisas por elas mesmas, e não necessariamente para obter qualquer um dos outros elementos. Por exemplo, eu quero essa massagem nas costas, mesmo que ela não traga nenhum sentido, nenhuma realização e nenhum relacionamento positivo. Você quer porque você quer, né? Pelo que você quer. Então, eles são mensurados independentemente do restante dos elementos. O terceiro é o sentimento. São configurações mais estáveis e associadas aos conteúdos intelectuais, valores e representações. Estão ligadas ao lobo frontal nosso. São perenes, ligados à consciência. O sentimento, ele acontece na mente. Então, a emoção manifesta-se de maneira intensa e rápida, como, por exemplo, a raiva. Já o sentimento é morno, porém duradouro, por exemplo, como a mágoa. Alguns sentimentos derivados das emoções, mágoa, rancor, ressentimento, apreensão, a própria felicidade, quer dizer, o sentimento está ligado a uma emoção de apatia, de saudade, de ódio, porque tudo que não é amor, ele é desamor. Sentido, avaliando com base nos 3 critérios para ser considerado um elemento de bem-estar. Primeiro, contribui para a formação do bem-estar, as pessoas buscam por si só, e o sentido, ele é definido e medido independente da emoção positiva e do engajamento. Verificam que esses elementos, eles são analisados isoladamente, e todos têm que estar voltados, né, para a formação do bem-estar. Então, o nosso terceiro elemento, o sentido, tem que pertencer e servir a algo maior do que a si próprio. Pessoas que apropriam sentido têm a ver consigo, com o que acredita, com o que pensa e deseja. Ter coerência entre o plano mental e a realização. Como eu posso servir a mim e ao outro? O Deepak Chopra, ele fala muito nesse sentido, né? De quando nós realizamos alguma coisa para o outro, nós trazemos uma sensação de tão bem-estar, que nos faz tão bem, que jamais nós esquecemos, né? Como terceiro elemento do bem-estar, o sentido tem um componente subjetivo, mas que é definitivo para a emoção positiva. A pessoa que a sente não pode estar equivocada sobre seu próprio prazer, sobre o êxtase ou conforto. O que ela sente decide a questão, ou seja, ou gosta ou não gosta de tal coisa. Já com o elemento do sentido, acontece um pouco diferente. Você pode achar que determinado evento fez todo sentido naquele momento que você o vivenciou. Mas, quando se lembra dele anos mais tarde, pode não fazer mais sentido para você. Por quê? Porque você mudou. O quarto elemento, a realização. É a concretização de planos, a conquistas de objetivos. O Seligman diz o seguinte: é o que a pessoa decide fazer apenas por fazer, isento de uma coerção. Realização. Foi o questionamento crucial para a mudança da teoria da felicidade autêntica para a teoria do bem-estar. Pois as pessoas podem perseguir o sucesso, a realização, a vitória, a conquista e o domínio por eles mesmos. Percebeu que uma vida agradável e significativa não esgota as coisas que as pessoas comumente perseguem por elas próprias. Ou seja, a conquista ela é buscada por ela própria, mesmo quando não produz uma emoção positiva, um sentido ou relacionamentos positivos. E aí nós temos algumas modalidades, né, de realização. Exemplo de jogadores.
Temos alguns jogadores que eles jogam para melhorar, para aprender, para solucionar problema, para estar envolvidos no jogo. Quando eles ganham, é maravilhoso, é ótimo. Agora, quando perdem, é quase tão bom quanto como se tivessem ganhado. Esses especialistas jogam em busca de engajamento, da emoção positiva ou até por franca alegria. E também para aprimorar o seu jeito de jogar, né? Outros profissionais jogam apenas para jogar. Para eles, a derrota é devastadora, por melhor que tenham jogado. Mas se ganharem é ótimo, mesmo que o jogo tenha sido feio. Alguns até roubam para ganhar, mas para eles, a vitória não aparece se reduzir à emoção positiva. Muitos dos profissionais mais durões negam sentir qualquer coisa quando ganham e rapidamente passam ao próximo jogo. Nem a busca se reduz ao engajamento, já que a derrota anula tão facilmente a experiência. Nem tem a ver com o sentido. O jogo não é maior do que eu. Já a vitória pela vitória também pode ser percebida na busca por riqueza. Por exemplo, alguns buscam a riqueza e depois doam boa parte, como aconteceu com o magnata Rockefeller, que passou a segunda metade de sua vida doando à ciência, à medicina, à cultura, à educação. Boa parte da fortuna que tinha feito na primeira metade da sua vida. Criou sentido mais tarde na vida, depois de uma primeira fase vencendo apenas por vencer. Olha, então, veja bem, como é muito subjetivo, né? Essa questão da realização, essa questão de conquistar as coisas, né? Realização em uma forma momentânea, é o sentido de estar ali presente, né? E já a vida realizadora tem a ver de uma forma um pouco mais ampla. A realização ela é buscada por ela própria, mesmo quando não produz uma emoção positiva, um sentido ou um relacionamento positivo. Coisas que as pessoas escolhem pelas coisas mesmas, que vai gerar um bem-estar. O quinto e último elemento são os relacionamentos positivos. Seligman escreve que os outros são o melhor antídoto para os momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos. Trata-se das outras pessoas. Bem poucas pessoas positivas são solitárias, segundo Christopher Peterson. Tente se lembrar de quando foi a última vez em que você gargalhou escandalosamente, porque com o outro nós podemos nos divertir, né? Qual é a última vez em que você sentiu uma alegria indescritível? E quando foi a última vez em que sentiu muito orgulhoso de uma realização? De algum modo, sempre as coisas boas e também as ruins acontecem em torno, né, de outras pessoas, né? E ele diz, meu amigo Stephen Post, professor de humanidades médicas em Stony Brook, conta uma história sobre a sua mãe. Quando ele era menino e a sua mãe percebia que ele estava de mau humor, ela dizia, Stephen, você parece irritado. Por que você não sai e vai ajudar alguém? Empiricamente, a máxima da mãe de Post, foi rigorosamente testada. E nós, cientistas, descobrimos que praticar um ato de bondade produz um aumento momentâneo do bem-estar, mais do que qualquer outro exercício que já tenhamos testado. Então, gente, gratidão, gentileza, gratidão, gentileza. Quanto mais nós fizermos, e aí nós até podemos sugerir, né, para vocês fazerem o exercício, né, da gratidão. Porque o Rick Hansen, neurocientista e psicólogo americano, ele faz o exercício dos 12 segundos todos os dias para agradecer a 3 coisas. Então, nós precisamos aprender a agradecer que estamos vivos, né? Quando acordamos de manhã, que temos saúde, que moramos numa casa agradável, que estamos com saúde presente, que conseguimos falar, conseguimos andar. Então, por 12 segundos, se nós aprendermos essa prática, né, desse exercício, vai nos ajudar a criar esse bem-estar. Porque ele comprovou pelas pesquisas que, exercitando a gratidão diariamente, nós alteramos a circuitaria cerebral. Olha só que interessante. Nós saímos de um padrão negativo para o padrão positivo. E a outra coisa são os exercícios de meditação.
que libera os neurotransmissores da felicidade, que são os hormônios, né, da dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina. Gente, já há comprovação por ressonância magnética, né, por exames, mudança no padrão cerebral de pessoas que fazem o exercício da meditação, onde há melhora, né, no seu humor, melhora no seu sono, melhora da pressão alta, as pessoas têm uma estabilização na pressão. Então, essa é uma boa dica, né, para que vocês possam estar pensando no exercício, tanto da gratidão quanto da meditação. Agora, a gente trazendo um pouquinho, muito rápido, né, para os ambientes das empresas, né, tudo isso, então, começou a aparecer, olha, em 1997, no ano da primeira edição do Guia das Melhores Empresas para se Trabalhar, já surgiu alguma coisa a se falar da questão da felicidade, do bem-estar no trabalho. Em 2009, as empresas ficaram muito atentas à questão da satisfação do seu pessoal. Na revista Você S.A. trouxe alguns artigos falando dessa preocupação. E em 2018, a Deloitte, né, no relatório das tendências globais do capital humano para 2018, disseram o seguinte: a ascensão da empresa social. Pesquisa nacional com 337 participantes, né, demonstra que 92% dos executivos apontam a atenção com o bem-estar como uma questão importante para suas atividades profissionais no futuro. E em 2019, o tema do CONAR, né, o Congresso Nacional de Recursos Humanos, foi Humanize, olha só, as relações de trabalho. E em 2020, transcendendo o RH, repense, reestruture, realize, repasse, na 46ª edição, que acabou sendo postergada para abril de 2021 e que também não aconteceu, por conta dessa questão da pandemia. Então, gente, principalmente os líderes, os executivos, né, tem que estar preocupado com o bem-estar, procurar verificar o nível de satisfação das pessoas no seu local de trabalho, na sua tarefa, com a equipe com a qual trabalha. Porque nós temos resultado de pesquisa que 80% das pessoas apontam insatisfação no trabalho e não gostam do que fazem. Então, veja como é importante se olhar a própria pessoa, né, buscar, às vezes até ganhar um pouco menos, fazer um trabalho talvez que não exija tanto dela, mas que ela possa encontrar esse bem-estar, essa satisfação no trabalho. O foco, então, da psicologia organizacional e do trabalho tem voltado para as relações entre o homem e o mundo do trabalho, que deu seus primeiros passos, né, ao estudar a fadiga e criar critérios de produção e fluxo de produção. Você vê, desde 1927, o Elton Mayo já chegou à conclusão que a produtividade dos trabalhadores parecia estar associada a um conjunto complexo de razões. Era o mais importante as relações humanas, os sentimentos, né, do que a própria produção em si. Se a pessoa tiver satisfação no trabalho, bom relacionamento humano, e os sentimentos dela estarem de acordo com aquilo que ela faz, né, ela vai ter uma maior satisfação e a produtividade vai ser algo que vai estar, assim, como um valor agregado, e não que ela busque meramente a produtividade. E essas condições é que vão propiciar, né? A satisfação estava, naquela época, associada à valorização da função social do indivíduo, ou seja, ele vai olhar qual é a função social que o meu trabalho, o que meu trabalho vai contribuir para a sociedade. Então, isso vai levar à questão do meio ambiente, à questão da sustentabilidade, à questão da pessoa se sentir bem, se sentir feliz, né, naquilo que ela está trazendo de produtividade para si, para a sua vida, né? Então, a produtividade, ela está associada à interioridade do indivíduo. Na década de 90, vários autores inseriram termos como valores humanos, satisfação no trabalho, felicidade no ambiente de trabalho, com o próprio trabalho. E uma outra coisa muito legal, gente, que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de ter a plasticidade, né? Então, aqui nós falamos que, embora o desenvolvimento inicial do cérebro seja geneticamente orientado, ele é continuamente modificado
tanto de modo positivo quanto negativo, pela experiência ambiental. Olha que coisa fantástica. O termo técnico para essa maleabilidade ou modificabilidade do cérebro é chamado de plasticidade, que pode ser um mecanismo evolucionista para possibilitar a adaptação às mudanças no ambiente. A plasticidade possibilita a aprendizagem. As diferenças individuais de inteligência talvez reflitam diferenças na capacidade do cérebro de desenvolver conexões neurais em resposta à experiência. As primeiras experiências podem ter efeitos duradouros na capacidade do sistema nervoso central de aprender e armazenar informações. Olha aqui, a Sociedade de Neurociência que nos informa isso pela papalha. Então, gente, olha só, nós, finalizando então essa nossa apresentação, nós podemos concluir que a psicologia nos traz recursos práticos, né, para desenvolvermos condições de atingir o bem-estar, indo da cura, tendo por objetivo que o indivíduo desenvolva o seu potencial transformador, porque à medida que ele está satisfeito no trabalho, ele consegue administrar as suas emoções, ele consegue realizar coisas que façam sentido para ele consegue realizar porque ele gosta daquilo que ele faz, ele se engaja plenamente em tudo aquilo que ele faz, porque a sua atenção plena está presente, ele não está aqui pensando, chorando as mágoas do passado, e nem está no presente pensando no futuro, ele está presente no presente, nós vamos conseguir que as pessoas tenham uma melhora na sua cognição, na sua aprendizagem, e principalmente que elas sejam mais felizes. E as empresas com isso, naturalmente, vão ganhar, da medida que elas tenham uma visão muito mais humana em relação ao seu trabalhador. Então, o que nos interessa, gente, é o florescer. Quer dizer, todos esses elementos que aqui nós computamos para vocês, que ele possa florescer, que ele possa, assim, o homem colocar, né, o seu potencial para fora e não deixá-lo introjetado. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.